Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco e Ótica Silvio Joalheiro. Você sabe também que o nosso programa pode ser assistido em outras plataformas digitais, como no YouTube, digitando as palavras-chave Programa Palavra Espírita ou na página do programa no Facebook. E hoje, dentro desse espaço quinzenal em que abordo um tema para reflexão, vou falar sobre perdas. Mas não sobre perdas de objetos, não. Não é sobre esse tipo de perda que nós vamos abordar o nosso tema hoje. Vou falar mais exatamente sobre perda de entes queridos, perda das pessoas que amamos e que vou falar logicamente sobre a ótica da visão espírita. Do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita, ao se debruçar sobre questões que impactam o conhecimento humano, mas sobremaneira esta que trata da perda dos nossos seres amados. E essa perda nos convida a raciocinar, a refletir sobre coisas e acontecimentos das nossas vidas sobre os quais não paramos para pensar, pois que as religiões que lidam ou deveriam lidar com o transcendental não o fazem. Infelizmente, deixando seus seguidores, os seus adeptos, ligados a verdades que serviram para outras épocas remotas, mas não mais para o homem curioso e questionador do século XXI. E exatamente por conservarem as mesmas verdades de um passado secular, não conseguem explicar de forma, de forma convincente, qual o motivo que leva à morte que desde tenra idade sempre cultivaram e semearam a bondade, o altruísmo, a beneficência, a caridade e tantas outras virtudes humanas. Pois como explicar o amor de Deus que permite que criaturas tão amadas sejam tiradas muitas vezes de forma abrupta do nosso convívio? Qual a explicação para a morte daqueles que se vão em tenra idade, com todo um futuro promissor pela frente? Quem já viveu esses momentos sabe o quanto é dolorosa essa experiência de ver partir entes queridos para um local que a maioria não consegue bem definir para onde vão, né? Acidentes violentos, enfermidades inesperadas, crimes hediondos, ou até mesmo situações banais, são apenas algumas das formas pelas quais todos os dias milhares de seres partem deste mundo rumo ao desconhecido. Não sei se você já passou por uma situação dessas, que ao meu ver, e creio que ao ver de você também, é uma das mais dolorosas experiências da vida. É uma dor que não dói no corpo, é uma dor que dói na alma, profundamente na alma. Quem já passou por isso sabe muito bem do que eu estou falando, pois que nesses momentos ficamos não somente sem chão, mas também a nos perguntar, sem entender e sem aceitar aquela separação,
nos revoltando inclusive contra Deus, exatamente por não entendermos a razão da morte. Principalmente quando, como eu disse antes, deu uma morte prematura. A morte de uma criança, por exemplo, de um filho, de uma filha, ou de uma pessoa boa acometida de uma doença grave e incurável. E aí nós perguntamos, por que não os ladrões, os assassinos, os estupradores, sequestradores, pedófilos e tantos outros delinquentes que só trazem sofrimento à sociedade? Não aceitamos a morte prematura, pois a tendência natural da vida, a tendência natural do ser humano é nascer, crescer, se desenvolver e depois morrer. Inclusive, de preferência, bem velhinho. Não é assim que a gente normalmente pensa e encara a vida. São esses momentos doloridos que nos levam a pensar em como conciliar tamanha dor com a justiça e a bondade de Deus. Pois, diante de tudo isso, diante de todos esses questionamentos, chegaremos obrigatoriamente a uma encruzilhada, a uma bifurcação em que nos deparamos, como é que eu diria, com duas possibilidades. A primeira, não existe reencarnação, ou seja, vivemos uma única vida e depois que morremos, ficamos esperando, sabe-se lá por quanto tempo, o dito juízo final, à espera do julgamento para sabermos qual o nosso destino para toda a eternidade, ou seja, se seremos condenados ao inferno ou se seremos contemplados com as benesses e as delícias do céu. E acho até, de certa forma, com uma certa monotonia no céu, por toda a eternidade, como eu disse antes. Nesse caso, em que vivemos uma única vida, a presente, o que chama atenção é que as mesmas oportunidades não são iguais para todos. O tempo de vida não é igual, a saúde igualmente não é igual. Por isso que, frente a essas gigantescas desigualdades, temos sobradas razões para achar que Deus não é o Pai misericordioso, amoroso e justo que Jesus nos apresentou, há 2000 anos atrás. Você não concorda com isso? Bom, esta é uma alternativa. Mas e a outra alternativa daquela encruzilhada, daquela bifurcação? Qual seria? Em que essa outra alternativa se apoia para explicar essas imensas diferenças existenciais? Pois a outra é a que existe reencarnação. E se existe reencarnação, aí sim temos todos, através das múltiplas existências e de forma igualitária, tantas oportunidades quantas forem necessárias, para nos harmonizarmos com as leis divinas. Afinal, não esqueça que somos todos espíritos imortais. As religiões, na sua maioria, pregam a existência do espírito, mas muitas delas, alicerçadas em verdades absolutas e de proibida discussão, não incentivam aos seus seguidores a uma análise crítica e racional sobre elas. Ao contrário do Espiritismo, que, através da lógica e da razão, nos convida a, sem medo, exercitar aquilo que mais nos diferencia dos outros reinos da criação, que é a nossa capacidade de raciocinarmos logicamente sobre as teses espíritas, pois somente assim entenderemos muitas coisas que hoje nos são obscuras exatamente por
não entendê-las. A partir do momento que entendermos algumas razões e alguns dos porquês das atitudes divinas que hoje nos fogem à compreensão, começaremos a entender alguns questionamentos feitos e não respondidos de forma racional, nem pela ciência e nem pelas religiões ao longo da história da humanidade. É claro que não serei hipócrita em afirmar que, mesmo entendendo, não sentiremos menos a morte dos nossos entes queridos, pois que a perda dos nossos seres que amamos é uma das maiores dores, não do corpo, mas da alma. O que não nos impede, no entanto, de buscarmos uma explicação lógica e racional para a perda de alguém amado. E o que é que nós vamos fazer para amenizar essa dor? A melhor forma de amenizar essa dor é entender por que ela existe. E inicio tentando explicar isso com uma simples e objetiva pergunta a você que me assiste. Na sua opinião, você acha que Deus é justo? Não sei a sua resposta, mas com certeza, para a maciça maioria das pessoas, inclusive para mim, a resposta será um sonoro sim. E mais, um sim em todos os sentidos. Bem, se isso for verdade, que ele é justo, e acho que quanto a isso não temos dúvida, então deve haver alguma razão, sem que seja simplista, para o que chamamos de morte prematura, por exemplo. Bom, então vamos às explicações, buscar, melhor dizendo, explicações razoáveis dessa questão, fazendo uso da nossa capacidade de exercitar o nosso raciocínio lógico com a ajuda da inteligência de que todos nós somos dotados. E quando começamos a analisar essa questão, baseado na razão e não na emoção, a primeira certeza que nos aflora a nossa mente é que a vida não pode começar com o nascimento e nem terminar com a morte do corpo. Porque se assim fosse, que justiça divina seria essa que permite o nascimento de alguns em berço de ouro e de outros no meio da miséria, de uns saudáveis e de outros já doentes, que uns vivessem algumas horas e outros alguns poucos anos, e outros ainda vivessem quase um século, entre tantas outras diferenças que conhecemos. Pois é exatamente em face dessas discrepâncias que a lógica nos leva a acreditar cada vez mais que esta vida é apenas um estágio, digamos assim, uma etapa de um ente, este sim imortal, chamado espírito, que por meio de diversas vidas aperfeiçoa-se, evolui, assim como o aluno aperfeiçoa-se ao longo da sua vida estudantil. A morte como o fim de tudo, se nós fizermos uma análise racional, desprovida da emoção que nos liga às crenças religiosas, sejam elas quais forem, chegaremos à conclusão de que ela, a morte, como o fim de tudo, não se coaduna com a justiça infalível de Deus. Então, se Ele é incomensuravelmente justo, e tem que obrigatoriamente haver uma razão, um motivo justo, mas que pode estar esse motivo situado além da nossa compreensão. Pois, repito, se Ele, Deus, é incomensuravelmente justo, como sabemos que é, você não acha que Ele teria que dar aos seus filhos, ou seja, para todos nós, não somente as mesmas realidades, as mesmas dificuldades, as mesmas oportunidades, e mais do que isso, o mesmo tempo de vida para que todos tivéssemos
as mesmas chances na corrida da vida? Você que está me assistindo nesse momento, você também não pensa assim? Mas, como a realidade não é assim, e nunca foi em todos os tempos, só nos resta a saída mais plausível, mais razoável, mais verossímil e mais lógica para explicar essas aparentes diferenças através da multiplicidade das existências, também conhecida como reencarnação, pois é somente por meio dela que a morte, tão distinta, tão diferente para todos, explica-se não como um ponto final, mas como uma vírgula na nossa caminhada evolutiva como espíritos imortais que somos. Se você chora com sobradas razões a perda de um ente querido, que suas lágrimas não sejam de dor, de lamentação ou de revolta, e sim que sejam de saudade, de respeito e de gratidão a Deus por ter lhe permitido usufruir, ainda que por um curto espaço de tempo, da companhia daquele ser amado que se foi. Lembre-se que aquele que partiu continua existindo em outra dimensão, apenas que trocou de roupa, trocou de casa. Por isso, ore por ele, envie preces e boas energias, pois dessa forma você o estará ajudando com suas vibrações no bem, para que ele se adapte mais rapidamente à sua nova realidade. Se Deus é pura justiça, se Deus é pura bondade, se Deus é puro amor, a minha lógica me diz que Ele, Deus, não pode separar definitivamente os que se amam. Não é por aí que a sua lógica também encaminha o problema? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro.